Prezados irmãos e irmãs em Cristo, queiramos ou não, a nossa vida na terra é um grande combate. São Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz que nós não lutamos contra seres humanos, que nós lutamos contra potestades e forças espirituais. A nossa vida é um profundo combate. Um combate contra as nossas manias, um combate contra as nossas tendências, um combate contra as insídias de Satanás, um combate contra inúmeras tentações. O demônio, quando nós pensamos que ele está dormindo, quando nós pensamos que ele vai nos deixar, parece que ele consegue uma estratégia diferente, e ali ele está novamente. Não se iluda, todos nós vivemos um grande combate aqui na terra, e cada um sabe o combate que está traçando. Muitas vezes um combate para estar em paz com a nossa história. Muitas vezes um combate para não fazer da vida das pessoas que vivem conosco um inferno. Muitas vezes um combate para não nos distanciarmos de Deus. E aqui entra uma graça que nós precisamos pedir a Deus. Peça a Deus esta graça, a graça do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Como que é sábio, como é grandioso uma pessoa que se conhece. Sabe quando que uma pessoa começa a se tornar de fato madura? Quando ela tem a capacidade de ouvir as críticas, aquilo que os outros têm de dizer dela, e avaliar aquilo que eles estão dizendo, e mudar ou não de vida. Por exemplo, quando eu comecei a aprender a conduzir, a dirigir no Brasil, eu dirijo já há mais de 20 anos. No começo, naturalmente, eu não era um bom motorista. E eu me recordo que uma vez eu estava dirigindo e eu fiz algo que não foi muito correto. Xingaram minha mãe. Não vou falar a palavra, vou falar só mais ou menos. Chamaram minha mãe de prostituta. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? A minha mãe é uma senhora muito séria. Minha mãe possivelmente, acredito, tenho certeza, nunca traiu meu pai. Minha mãe é de casa para a igreja, da igreja para casa. Minha mãe não é uma prostituta. Para que eu vou brigar? Para que eu vou buzinar? Para que eu vou xingar? Para que eu vou fazer o mesmo? Ah, mas e se fosse? Se fosse, eu pegaria uma cinta e daria umas boas cintadas nela. Seria o filho dando cintada na mãe. Não é o caso. Quando você for corrigido, quando você for repreendido, se você tem autoconhecimento, você vai se avaliar, você vai olhar para você mesmo, e você vai agradecer a Deus, porque nós crescemos muito mais com as críticas e com as correções do que com os elogios. Nós vivemos uma grande luta espiritual na terra. E nesta luta espiritual eu penso que nós temos 5 armas, que nós temos 5 meios de nos defender. Todo católico deve usar pelo menos 3 destes meios. Quem é mais exigente, quem quer ser um excelente católico pode usar 5, mas pelo menos 3 nós precisamos usar. Rapidamente o padre fala sobre cada uma delas, depois nós vamos focar a nossa reflexão na primeira. Primeira arma contra o demônio, contra as tentações, contra este combate espiritual que nós vivemos na terra. Eucaristia. Eucaristia. Dói o meu coração de padre quando eu vejo católicos indiferentes em relação à Eucaristia. O que mais que Cristo poderia nos dar? O que mais que nós poderíamos ter? Às vezes as pessoas esperam um Deus grandioso, às vezes talvez alguém queria que Deus viesse numa nave espacial e com um tapete vermelho aparecesse, levasse todo mundo para o céu com ele. Deus sempre foi extremamente simples.
Quando ele veio uma manjedoura, no meio das fezes do esterco dos animais. Escolheu a mulher mais simples, uma doméstica, para ser sua mãe. E quando ele quis permanecer no meio de nós, ele escolheu o pão e o vinho, as coisas mais simples da natureza. Veja a sabedoria de Deus. Deus nos dá o pão e o vinho, e nós devolvemos o pão e o vinho para ele no momento do ofertório, e depois ele nos dá o seu corpo e o seu sangue. Primeira arma, a Eucaristia. Segunda delas, a confissão. Não foi muitas vezes, talvez uma, duas vezes. Ninguém precisa ficar com vergonha de convidar o padre para ir em casa. Eu não estou falando mal de ninguém, não quero criticar. E ninguém está aqui. Aconteceu uma vez que eu fui numa casa de uma pessoa, não está aqui, eu nem lembro quem é, já faz muito tempo. E eu pensei assim, olha, esta casa está precisando de uma faxina. Talvez uma boa vassoura, um bom esfregão, abrir as janelas. Casa que fica com janela fechada o dia inteiro é casa de gente doente. Pode abrir as janelas. Vai entrar vírus, vai entrar sujeira. O nosso corpo é muito mais resistente do que isso. Criança de hoje pisa na terra e fica doente. Na minha época eu pisava no prego, não acontecia nada. Casco duro, casco duro. Não pode encostar na areia porque senão está contaminado. Se não encostar, vai ser contaminado com o ar. Se encostar, daqui a pouco vai estar mais forte, ninguém segura. Criança de hoje parece um cristal, qualquer coisa já machuca, já quebra. Na minha época, minha mãe deixa brincar. Batia em carro, batia a cabeça. Uma vez eu quebrei uma mesa de mármore em casa. E o meu pai deixa o menino. E às vezes eu apanhava na rua, voltava em casa, apanhava do pai também. A nossa casa precisa de limpeza. E a nossa alma? A nossa alma precisa de confissão. Não é implicância, é palavra de Deus. Não tenha raiva de mim, tenha raiva de Jesus Cristo. É preciso se confessar. Tenho vergonha, graças a Deus. Imagina se eu não tivesse vergonha. Padre, eu tenho vergonha de confessar. Graças a Deus. Padre, não é fácil se confessar. Quem disse que seria? Padre, eu não fico muito à vontade, mas não é para ficar mesmo. Quem que vai ficar à vontade em contar os pecados? Eu morro de vergonha. Às vezes eu falo, Padre André, pode ouvir minha confissão? E às vezes parece que eu começo a rodear e meio do lado, mas eu falo, para Deus não dá para enganar, vamos no ponto. Confissão. Padre está dando dicas para quem quer ser um bom católico. Quem quer ser medíocre não precisa levar nada disso a sério. Terceira arma. Oração pessoal. Deus é uma pessoa. Deus não é um livro. Isso daqui é a palavra de Deus, não é Deus. Deus é uma pessoa. Deus não é um conhecimento que eu adquiro. Deus não é uma realidade material que eu vou descobrir. Deus é uma pessoa com a qual eu me relaciono, eu converso, eu crio intimidade. Que eu vou me tornando íntimo. Oração pessoal. Está vindo para a igreja, olha, nisso daqui os chineses são melhores do que a comunidade católica portuguesa de Macau, e deveria ser ao contrário. Quantas vezes que eu já vi chinês andando para a rua aqui, católico, rezando o terço? Católico, da comunidade portuguesa talvez mas eu não lembro muito. Tem gente que bate perna o dia todo e não tem tempo para rezar 10 Ave Marias. Tem alguma coisa errada? Reza o terço, vai para o trabalho, reza o terço. Põe o terço no retrovisor do carro. Deixa o terço no bolso. Eu não tenho como esquecer, está aqui, ó. Está aqui. Aqui está em um dedo a minha esposa, Igreja Católica, está escrito, Caritas in Veritate. Caridade na verdade, é o meu lema de ordenação. Não só caridade, não só verdade. Eu quero misturar as duas coisas, caridade e verdade. E aqui está o meu terço. Amizade com Jesus. Padre, eu não sei rezar. Se você disser que você não sabe rezar, eu digo para você, você não sabe amar. Quando você conversa com um amigo, você pega um papel e começa a ler? Não, você fala. Esses dias, poucos dias atrás,
eu conversava com uma criança e eu falei, eu vou te ensinar a rezar. E ela falou, padre, como que eu vou aprender a rezar? Eu falei, é muito simples. Começa com o sinal da cruz, termina com o sinal da cruz, e entre um sinal da cruz e o outro, abra a sua boca e começa a falar. Falar o quê, padre? Tenta. Abre a boca, fala. Falar o quê, padre? Abre a boca, fala. Jesus, obrigado por este alimento. Jesus, obrigado pelos meus pais. Jesus, obrigado porque eu tenho tanta coisa. Me ajude a ser uma criança melhor. E eu falei para ela, dica, quando você não souber mais o que falar, quando acabar o assunto, aí você faz o sinal da cruz e encerrou. E ela fez, encerrou, aprendeu a rezar. Aprendeu a rezar, não tem segredo. Não consigo. Não é que você não consegue, é que você é preguiçoso. Está faltando é disciplina, está faltando é amor. Essas três ninguém pode abrir mão. Missa, Eucaristia, confissão e oração pessoal. Agora o padre vai para os mais exigentes, Trabalho pastoral. Nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. Uma leitura na missa. Tem criança de 10 anos que está trabalhando mais para Deus do que muitas pessoas de 50, 60 anos que ficam o dia inteiro em casa e não tem nada para fazer. Tem alguma coisa errada? Trabalha para Deus. Padre, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Tem uma pessoa que faz hora santa pelo padre. Eu acho que ela pensa que o padre deve ser muito tentado, com muitas dificuldades, com muitos problemas, que o padre precisa se fortalecer. Uma pessoa faz hora santa pelo padre uma vez por semana, ou não sei qual a frequência, vai lá no Santíssimo e reza uma hora pelo padre. Não sabe o que fazer de trabalho pastoral, próxima semana, hora santa, pega uma passagem da Bíblia e reza uma hora pelo bispo de Macau. Padre, mas eu já rezei. Uma hora pelo Papa. Vai lá, durante a semana, dobra o joelho, vai lá na capelinha, fica uma hora e reza. Reza. Qual o trabalho pastoral? Oração. O que você faz pela igreja? Eu rezo pela igreja, uma hora por semana lá no Santíssimo. Trabalho pastoral. O último deles, direção espiritual. E aqui é muito difícil, mas se um dia você encontrar uma pessoa que possa te ajudar espiritualmente, é fundamental nós abrirmos o nosso coração. Uma pessoa que não partilha, que não fala, ela fica doente. Ela fica doente, tem que falar. Tem que falar. Ou é um grande amigo, ou um irmão, ou um marido, ou a esposa, ou um padre, ou seminarista. Escolha alguém que é da sua confiança e deita fora aquilo que está estragando. Coloca para fora, senão vai ficar doente. Acontece algo chamado psicossomático. A psique, a mente, ela tem algumas dificuldades, alguns problemas, e quando ela não é trabalhada, depois ela afeta no corpo. Padre, eu não sei por que eu fico com dor de estômago direto. Eu sei. Tem alguma coisa lá guardadinha que tem que deitar fora. Falta de perdão, às vezes a si mesmo. Eucaristia, confissão, oração pessoal, trabalho pastoral e direção espiritual. Primeira e mais importante delas, Eucaristia. Papa Bento XVI, na sua encíclica, na sua carta apostólica, Sacramento da Caridade, Papa Bento XVI diz que a Eucaristia é um mistério para ser acreditado, celebrado e vivido. Vamos refletir rapidamente sobre estas três realidades. O que significa a Eucaristia? Um mistério para ser acreditado. Durante toda a história, Deus foi realizando alianças com o seu povo. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez uma aliança, a aliança de repente ela foi rompida, veio o dilúvio, Deus fez outra aliança, de repente o povo foi escravo no Egito, de repente foi feita outra aliança, que era com sangue de animais, com carne e com animais que eram imolados, ofertados a Deus. Chegou um momento da história, Deus falou, agora é o momento de ser realizado a perpétua e definitiva aliança com o povo. Aliança não é algo espiritual, aliança é algo físico. Eu não posso dizer, eu tenho uma aliança nessa mão. Todo mundo fala, padre, você está doido? Não tem, a gente está vendo que não tem, e não tem mesmo. Então a aliança é visível. Qual que foi a eterna e a perfeita aliança que Deus
realizou com o seu povo, a Santa Missa. Em cada Santa Missa que nós participamos, Jesus, Ele morre e ressuscita novamente de uma forma incruenta. A Santa Missa é como uma máquina no tempo que nós voltamos a 2000 anos atrás e temos a graça de participarmos novamente daquilo que aconteceu com Ele e, de certa forma, começarmos a viver aquilo que acontecerá com cada um de nós. A Eucaristia é um mistério para ser acreditado. A Santa Missa é um mistério para ser celebrado. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de concentração na missa, muitas vezes dificuldades de acreditar na Santa Missa, porque elas não se preparam bem. Esses dias que eu vou falar também serve para o Adriano, que vai ser padre em breve, se Deus quiser. Estes dias eu lia um texto do Papa escrevendo para os padres. E o Papa dizia assim: queridos padres, o que eu peço de cada um de vocês não é um amor extraordinário por Jesus. Ame Jesus como um casal de namorado ama um ao outro. Como que um casal de namorado ama um ao outro? Eles começam a se despedir e dá vontade de falar mais um pouco. Ah, mas eu tenho só mais uma pergunta. E olha para trás e os dois voltam. Ah, mais 5 minutos e conversa. Ué, se um padre ama a Eucaristia, por que é pressa de terminar? Por que está chutando as palavras? Claro que eu não posso demorar muito, senão daqui a pouco a TDM só pega e dá um corte e quem está em casa fica sem a missa. Mas não tem que ter pressa para celebrar a missa. Eu nem me ofendo mais, mas às vezes pessoas dizem assim: missa está muito grande, está muito longa, padre. É 20 minutos de homilia, está muito longa, tem que falar menos. Uma pessoa dessa não está ofendendo a mim. Eu já tenho casco duro, já apanhei demais nessa vida, eu não vou me ofender por pouca coisa. Mas que ofensa a Jesus! Que ofensa a Jesus! Está na presença de Jesus e achando que é muito. Aí fica batendo perna na rua e está feliz. E aí fica andando de um lado para o outro e não olha no relógio. Todo católico, quando entrar na igreja, deveria tirar o relógio. Porque o demônio ele vai tentar. Ah, olha lá, o telemóvel começa a chacoalhar. Tira o relógio, coloca no bolso e fala: Jesus, aqui eu estou totalmente na sua presença. A Eucaristia ela precisa ser acreditada, celebrada e, por fim, ela precisa ser vivida. Durante a nossa semana acontece o mesmo que aconteceu com Nossa Senhora quando Maria foi visitar Isabel. A primeira procissão eucarística que aconteceu não foi em Corpus Christi, em 1264, mas a primeira procissão eucarística foi quando Maria foi visitar a sua prima Isabel. Maria era como um ostensório, e neste ostensório, no ventre dela, estava Jesus eucarístico. Quando você sair da igreja, você é como um ostensório. A sua vida, as suas palavras, o seu jeito de ser, precisa levar Jesus às pessoas que aqui não vêm. E aos poucos Jesus vai alcançando o mundo todo, através dos católicos que recebem a Eucaristia, e o mundo todo será abraçado por Nosso Senhor. Que Deus nos ajude a acreditar, a celebrar e a viver a Eucaristia. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio peçamos esta graça. O que o Padre está dizendo, as pessoas, nós vamos concordar, mas é difícil de colocar na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a ouvir e a viver. Que Deus nos ajude a entender e a praticar.